Provavelmente se você já quis fazer um quadrinho, você teve várias dúvidas nesse processo, porque é um processo muito complexo, cheio de técnicas e teorias que você precisa saber para poder fazer e que geralmente vai ter essa dúvida na hora que você está fazendo, principalmente ali seu primeiro quadrinho, etc. Então o propósito desse vídeo é exatamente a gente falar sobre vários livros que vão te ajudar a evitar vários desses problemas, vários erros que você pode acabar cometendo e vão fazer o seu processo de aprendizagem ser muito mais rápido. Eu li todos os livros que eu vou indicar aqui e eles me ajudaram demais na produção dos meus próprios quadrinhos. E aí galera, Jason aqui, eu sou ilustrador, quadrinista ou mangaka, se você quiser chamar assim, porque eu faço quadrinhos seguindo o estilo japonês, seguindo o estilo mangá. E mesmo que o canal aqui a gente fale muito sobre esse estilo mangá, né, que é o estilo que particularmente eu faço os meus quadrinhos, os livros que eu vou indicar aqui, eles são de uma forma bem abrangente. Não tem um livro aqui específico falando sobre mangá, porque infelizmente tem pouquíssimo material japonês que chega até a gente aqui que fale sobre isso. Tinha um livro chamado Mangaka, que era feito pelo Akira Toriyama, e infelizmente esse livro não é mais publicado, não é mais lançado aqui, então não tem mais como a gente ter acesso a ele, mas os outros livros que eu vou falar aqui são sim muito interessantes e tenho certeza que assim como eles me ajudaram a aprender muito e a conseguir fazer os meus mangás, vão ajudar você também. E para te ajudar ainda mais, esse vídeo aqui é um oferecimento da nossa parceira Cuponomia, que é um site que reúne várias lojas, né? Ela tem uma parceria com mais de 2.000 lojas, onde você pode comprar nessas lojas normalmente igual você já faria, só que você pode ter tanto cupons de desconto, que a Cuponomia libera lá para você, quanto cashback. Então é para te ajudar a economizar aí nas suas compras online. Se você, por exemplo, quiser comprar algum dos livros, e eu recomendo fortemente, que eu vou indicar aqui nesse vídeo, você pode se cadastrar aqui na Cuponomia pelo meu link que está aqui na descrição e você vai ter ali um cashback. Uma dessas 2.000 lojas parceiras da Cuponomia é exatamente a Amazon, que é onde você consegue achar todos os livros que eu vou comprar. Eu vou te mostrar aqui como é fácil, cara. Você entra aqui no site da Cuponomia, faz o seu cadastro, né, e garante que você vai estar logado aqui na sua conta. E aí, estando logado na sua conta, você seleciona aqui a loja que você quer dentre, como eu disse, mais de 2.000 lojas parceiras. Vamos, por exemplo, aqui na Amazon, né? A gente tem aqui, ó, 2% de cashback na Amazon e alguns cupons de desconto. Vou aqui, ó, ativar cashback, ele vai me levar diretamente para a Amazon e pronto, agora é só eu ver aqui qual dos livros ou o que você quer comprar na Amazon, independente do que for que você queira. Por exemplo, aqui, ó, Desvendando Quadrinhos, que eu já tinha até pesquisado, que é um dos livros que eu vou indicar aqui, ó. Você já consegue comprar aqui e receber ali um pouquinho de dinheiro de volta. Então, cara, é muito maneiro, é muito legal. É algo, né, eu tô falando aqui dos livros, mas serve para várias coisas. Como eu disse, são mais de 2.000 lojas parceiras. E para te ajudar ainda mais, se você se cadastrar pelo meu link, aqui na sua primeira compra você ganha R$5 de cashback já. Então você já vai conseguir aí garantir seus livros, aprender a fazer seus quadrinhos e ainda ganhar mais dinheiro de volta. Cara, vale muito a pena. E tenho certeza que você vai gostar e vai começar a usar para tudo que você for comprar aí na internet. Você vai economizar muito, muito, muito nas suas compras. E vocês já viram um spoiler aqui do primeiro livro que eu vou falar, que é o livro Desvendando os Quadrinhos do Scott McCloud, cara. O Scott McCloud, ele tem uma série de livros assim, inclusive vai ter mais uma indicação aqui que vai ser ele, então mais um spoiler aí das próximas indicações, mas vamos falar aqui um pouco sobre o Desvendando os Quadrinhos. Cara, o Desvendando os Quadrinhos, ele é muito parecido mesmo com o nome. A proposta dele é exatamente a proposta que você vê ali no título. Ele vai te apresentar ao mundo, ao universo dos quadrinhos. Cara, esse livro aqui, eu diria que é o livro que eu queria ter tido acesso quando eu comecei a me interessar por quadrinhos, porque com certeza, ao ver ele, eu teria cometido muito menos erros, eu teria sido muito mais assertivo nas decisões que eu fui tomando em relação a fazer quadrinhos. Então, ele é, eu acho que o pontapé inicial, cara. Você quer fazer o seu primeiro quadrinho, o seu primeiro mangá, independente do estilo que você vai fazer, seja comic americano, seja quadrinho de super-heróis, mangá, cartoon, tira, qualquer coisa que você for fazer, pega o Desvendando os Quadrinhos, lê ele, que eu tenho certeza que só de você ler ele antes de começar, cara, você, por exemplo, começaria no nível de qualidade 5, você já vai começar no nível de qualidade 10, sabe? Você vai dobrar o nível de qualidade que você iria começar os seus primeiros quadrinhos. A gente sempre fala aqui, né? A primeira coisa que a gente fizer, o primeiro mangá que a gente fizer, o primeiro quadrinho que a gente fizer, geralmente ele não vai ser tão bom porque a gente não tem experiência, não tem todas essas coisas e eu vou dizer que um jeito de já começar com o pé direito, talvez, claro, você vai melhorar ao longo do tempo, mas é
lendo o Desvendando os Quadrinhos. Ele vai... Eu acho que se mesmo quem não tem vontade de fazer um quadrinho, quem nunca pensou sobre isso, só de ler o Desvendando os Quadrinhos já vai ter uma vontadezinha ali de fazer o seu quadrinho, sim. E é legal porque ele é ele é vamos dizer assim, ele é um quadrinho sobre quadrinhos. Então o formato dele, o modelo dele é com páginas de quadrinho. Então tem o personagem ali nos quadros com balões de fala e ele vai te explicando quase como se o personagem estivesse falando diretamente com o leitor. Então é muito legal, é muito dinâmico, é muito didático também. Muito, muito bom esse vídeo. Recomendo demais, principalmente se você está aí começando nesse mundo, tá fazendo o seu primeiro quadrinho ainda, tá se preparando para fazer o seu primeiro quadrinho, Desvendando os Quadrinhos vai te ajudar demais. E para continuar no Scott McCloud, a gente vai falar aqui sobre o Desenhando Quadrinhos, né? Nossa segunda indicação. Esse foi o primeiro livro que eu tive contato com o autor, né? Com o Scott McCloud, e foi uma experiência assim sem igual, sabe? Eu já fazia mangá, já fazia quadrinhos, e aí quando eu tive contato com esse livro, assim, muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça. Então, vários erros que eu cometi e várias coisas que eu fazia, mas sem saber a técnica por detrás daquilo, a lógica por detrás daquilo, eu aprendi lendo o Desenhando Quadrinhos. E ele é uma continuação quase que direta do Desvendando os Quadrinhos. Eles são uma série de 3 livros, pelo menos eu não conheço um quarto, onde o terceiro livro é o Reinventando Quadrinhos, onde ele aborda mais sobre a questão da tecnologia e como que tá a produção de quadrinhos hoje em dia. É um que eu quero ler muito, mas eu não li ainda, então, né, eu não vou indicar aqui, não por não ser bom, mas porque eu particularmente não conheço. Todos os livros que eu vou indicar aqui são livros que eu li, que eu sei que vão te ajudar. E o Desenhando Quadrinhos, ele já é uma abordagem muito mais técnica. Enquanto o Desvendando Quadrinhos, ele meio que te apresenta ao universo dos quadrinhos, modelos, estilos, características de estilos diferentes, etc. O Desenhando Quadrinhos, ele vai em questões mais técnicas ali, mais pontuais. Então, particularmente, eu acho que é interessante que, se você está começando a fazer o seu quadrinho, começando a fazer o seu mangá, pega o Desvendando os Quadrinhos, que ele vai te dar um pontapé inicial muito interessante. E o Desenhando Quadrinhos eu acho legal ler depois que você já fez pelo menos o seu primeiro mangá, a sua primeira história, 2 histórias, depois que você já tem uma certa experiência. Porque eu acho que você vai conseguir absorver ali as ideias de uma maneira melhor, já tendo tido alguma experiência com isso, porque senão talvez seja muita informação que pode acabar confundindo quando você vai começar ali, ao invés de ajudar. Então, assim, claro, ajuda, mas eu acredito que pode ser informação demais, porque como eu disse, ele já é muito mais técnico, ele fala características muito mais específicas sobre várias escolhas e coisas do tipo, que talvez você vai conseguir captar melhor se você já tiver experiência fazendo aquilo. De qualquer modo, vale a pena pegar a série inteira, tenho certeza, preciso ver aqui o Reinventando Quadrinhos. Quando eu ler, eu comento aqui no canal se eu acho que vale a pena, sobre o que fala, etc. Mas por enquanto eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, que o Desvendando Quadrinhos e o Desenhando Quadrinhos são, assim, leituras praticamente obrigatórias para qualquer pessoa que quer fazer quadrinho, quer fazer mangá aqui no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, aliás, mas enfim, é que a gente está no Brasil, né? O próximo livro que eu vou falar aqui, ele foge um pouco da questão de quadrinhos em si, mas ele é um livro quase que também obrigatório para qualquer pessoa que quer fazer histórias. E no final das contas, fazer o seu mangá, fazer o seu quadrinho é sobre contar histórias. E o livro que eu estou falando aqui é A Jornada do Escritor, do nosso amigo Christopher Vogler. Eu sempre tenho que ver aqui o nome dele, porque eu fico confundindo com um vlogger, né? Como se ele fosse um vlogueiro aqui do YouTube. Enfim, é Christopher Vogler. E o livro A Jornada do Escritor é o livro que, vamos dizer assim, trouxe pra gente o conceito de A Jornada do Herói, que é um conceito muito conhecido. Eu já comentei aqui no canal inúmeras vezes sobre a Jornada do Herói, que é uma estrutura de atos, de acontecimentos, uma sequência de acontecimentos que, em teoria, faria a sua história ser mais interessante. Muita gente confunde a Jornada do Herói como se ela fosse uma espécie de receita de bolo para fazer uma boa história, mas não necessariamente é isso, mas sim, ela coloca elementos ali que, se você entende o porquê desses elementos estarem ali, você consegue sim montar a sua história de uma maneira que vai fazer mais sentido e que vai entender. Para eu poder falar um pouco mais sobre esse livro, eu tenho que retroceder um pouco e falar sobre o que inspirou o Christopher Vogler a fazer A Jornada do Escritor, que foi o livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. O livro A Jornada do Escritor, ele é um livro realmente meio que didático para escritores, então ele realmente vai abordar esse assunto e vai te dar as dicas ali para você construir as suas histórias. O livro que originou ele, O Herói de Mil Faces, ele não é um livro com esse objetivo, com esse sentido, ele é um livro de estudo antropológico. Então,
o Joseph Campbell, ele estudou os mitos, as lendas, as histórias que eram passadas, que eram contadas pelas diversas culturas do mundo, e ele chegou à ideia do monomito, que seria como se todas as histórias que a gente conhece de diferentes culturas, de povos que nunca se conversaram, tivessem vários elementos ali que eles se repetem, vários acontecimentos que eles se repetem. Então, de modo que meio que a conclusão que o Joseph Campbell chegou é que existem elementos que são inerentes à cultura, à cultura humana de modo geral, e não necessariamente só, por exemplo, a cultura de um povo originário da África ou de alguma parte da Ásia ou da Oceania, etc. Mas sim, como humano, a gente tem elementos que vamos dizer assim, conversam diretamente com a gente. Então, por exemplo, independente da cultura que esteja, todo mundo gosta da jornada do underdog, ou seja, gosta de ver a história de alguém que veio de baixo, que veio do nada, que não teve privilégios da vida e que conseguiu alcançar o sucesso. Qualquer cultura vai se interessar por esse tipo de história. É exatamente isso que eu estou confundindo o nome dos autores, o Joseph Campbell pesquisou e chegou a essa conclusão. Então, o monomito seria essa ideia de que todas as lendas do mundo, todos os mitos criados por todas as culturas do mundo partilham de mesmos princípios. E a partir desses princípios foi que o Christopher Vogler pensou, se na nossa raça, se na nossa espécie aqui, a gente criou lendas, histórias, contos que sempre, ou pelo menos na maior parte das vezes, partilham de mesmas características, então nós como contadores de histórias, como escritores, desenhistas, roteiristas, etc., a gente poderia pegar esses elementos e introduzir na nossa história também, de modo que a nossa história iria se conectar com esses pontos que se conectam naturalmente com qualquer ser humano. Então, a partir daí, ele criou o que seriam os 12 passos da jornada do herói. Então, todo esse contexto aqui é para dizer que sim, é um livro muito bom para qualquer pessoa que quer fazer história, que quer fazer roteiro. Eu preciso trazer um vídeo aqui mais específico falando sobre a jornada do herói, que como são 12 passos, eu tenho que fazer toda uma contextualização exatamente para não cair nesse risco de parecer uma receitinha de bolo que você tem que seguir a cartilha, meio que marcando cada caixinha ali. É preciso fazer um vídeo mais extenso. A aula no Jornada do Mangaka BR sobre Jornada do Herói é a aula mais longa que tem. Tem quase 50 minutos de aula só falando sobre cada etapa e tal. E para poder ser o mais específico possível, o mais detalhado possível, essa aula realmente ficou muito longa, por isso que é complicado trazer aqui para o canal. Mas se você é aluno do Jornada do Mangaka BR, tem uma aula lá na parte de roteiro só falando sobre a Jornada do Herói, e se você não você pode ser, o link está aqui na descrição também, para você se inscrever lá no Jornada do Mangaka BR, que também vai te ajudar muito a fazer o seu próprio mangá. Além desses livros aqui, pega o Jornada do Mangaka BR, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu mangá na sua mão, pronto e ótimo, as pessoas vão gostar de ler. E para manter nessa questão sobre criação de história e não focado diretamente no mangá ou no quadrinho, outro livro que eu recomendo fortemente assim é o livro Sobre a Escrita do Stephen King. Stephen King é o meu escritor favorito. Ele é um escritor de terror. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de livros de terror ou algo assim, porque eu nunca gostei de filmes de terror. Mas eu sempre gostei de histórias, e mesmo de histórias macabras ou com fundo de mistério ou algo assim, eu sempre gostei. O que não me atrai nos filmes de terror é que geralmente isso era só um pano de fundo pra você ter muita cena de sangue, muita cena violenta e muito jumpscare, né? Muita cena de susto, que nunca me atraiu particularmente, mas eu sempre gostava da mitologia dos monstros, das criaturas, de imaginar como que essa criatura nasceu, como que ela existiu, qual que é o objetivo dela. E aí foi quando eu decidi ver os livros de terror, porque eu não teria tanto essa parte que eu particularmente não gosto, que é ficar tomando susto e vendo sangue, gore, essas coisas. E eu teria muito da mitologia, porque no livro o que você vai poder abordar mais é exatamente a história, a mitologia. E aí eu fui pro Stephen King, que é conhecido como o mestre do terror, dos escritores de terror, né? E é um dos maiores escritores de todos os tempos. E eu me apaixonei pelos livros do cara. E aí tem um livro onde ele fala exatamente sobre criação de história. E, quem melhor para falar sobre criação de história do que um dos maiores escritores de todos os tempos? Um cara que ele espirra e sai 3 livros, cara. O cara ele é uma máquina de produção. Não é aquele autor que tem, um livro de sucesso e acabou. Ele tem, uns 10 livros que são sucesso. E para esses 10 livros que são sucesso, ele tem mais 50 que não são tão conhecidos, cara. O meu livro favorito dele, inclusive, não é um livro tão conhecido assim. Enfim. E aí, nesse livro sobre a escrita, o Stephen King ele faz um negócio muito interessante, que, ao contrário de tudo que eu falei até agora, que eram livros
que eles funcionam quase como que um livro didático para quem quer criar quadrinhos, para quem quer criar histórias. No livro sobre a escrita é como se você tivesse tendo a oportunidade de sentar ali numa mesa para tomar um café, ou se você bebe cerveja, para beber uma cerveja com o Stephen King e trocar uma ideia sobre as experiências que ele teve como autor, cara. Isso é muito legal, porque a gente não tem esse tipo de experiência, a gente não pode ter esse tipo de experiência, né? Na maior parte dos casos, a não ser que você realmente conheça algum escritor famoso, ou algum desenhista famoso, ou algo assim, que possa realmente sentar com você e passar essas experiências. Mas a maioria das pessoas não tem essa oportunidade. E o livro sobre a escrita foi exatamente isso que eu senti quando eu estava lendo ele, que é como se você tivesse sentado com o Stephen King e ele está contando. Ele começa meio que fazendo uma biografia dele e mostrando como que as histórias que ele cria saem do que ele viveu. E é muito interessante isso porque, ao mesmo tempo que ele está só contando para você a vida dele e de onde que ele tirou as ideias das histórias dele, você como autor acaba aprendendo como que você pode criar novas ideias, como que você pode ter novas ideias, como que você pode ter novos insights para poder fazer novas histórias. E ao longo que ele vai falando isso e vai contando a história dele, sobre como que foi publicar, sobre como que ele conseguiu um editor, sobre todas essas coisas, você vai aprendendo muito sobre a jornada de ser um artista, de ser um escritor. E claro, ele fala também sobre técnicas que ele usa para escrever mais, para escrever melhor, para melhorar a história, não sei o quê. E como eu disse, ele vai contando isso de uma maneira meio que despretensiosa, como se ele estivesse só fazendo um livro biográfico. E eu acho que a intenção desse livro é quase que ser um livro mais biográfico do que um livro didático, por assim dizer. Mas ele acaba sendo muito didático, porque a gente acaba aprendendo demais vendo a história dele. Então é um livro que, por mais que ele não seja muito parecido com os livros que eu indiquei até agora, que realmente estão com a proposta de te ensinar, eu acho que ele te ensina demais. Eu acho que ele ensina muito, é excelente e ele serve também como um gás de motivação, sabe? Então, para quem é autor, para quem cria histórias, ver a história de um autor de sucesso, ver ali, aprender com ele, ver o que ele passou, eu não sei, é como se ele te desse um ar assim de cara, vai fundo, continua, segue em frente. Então, ele serve tanto para você aprender muito, sim, que é a proposta aqui desse vídeo, né? Livros que vão te ajudar e te ensinar aí como melhorar suas histórias, como melhorar seus quadrinhos, mas ele também vai te dar aquele gás ali para seguir em frente. E a nossa quinta indicação aqui é o livro Quadrinhos Arte Sequencial do Will Eisner. Antes de falar sobre esse livro diretamente, eu vou apresentar quem é Will Eisner, porque eu acho que só de falar quem é ele, se você não ouviu falar o nome, você já vai entender a importância desse livro aqui. A maior premiação de quadrinhos que existe no mundo, como se fosse o Oscar, é o Prêmio Eisner, que premia os melhores quadrinhos feitos no mundo. Ele é um prêmio americano, né? O Will Eisner é um autor americano. Mas é isso, a maior premiação do mundo leva o nome desse cara. Então esse é um livro escrito por esse cara, um cara que foi o nome dos quadrinhos nos Estados Unidos e em consequência o nome dos quadrinhos no mundo todo aí pelas obras que ele fez. Não sei se você já ouviu falar de Spirit, mas é um quadrinho que ele fez e que foi publicado durante muitos anos. Talvez você já tenha ouvido falar no termo graphic novel, né? Graphic novel é um termo que se refere a quadrinhos que eles têm ali a proposta de ser uma história fechada. Então não ser aquela sériezinha que você vai acompanhar mensalmente, né? Dada a época onde esse termo foi criado, não é aquela sériezinha que você vai comprar na banca de jornal, e até são séries um pouco mais adultas, que buscam outros tipos de leitores que não só as crianças, que era o foco, principalmente quando os quadrinhos nasceram e se popularizaram. E o cunhador desse termo, o cara que fez a primeira graphic novel, é exatamente o Will Eisner. Inclusive, é o quadrinho que eu acho que foi o meu quadrinho favorito de ler de todos os tempos. Assim, meu quadrinho favorito, por incrível que pareça, não é um mangá. É uma graphic novel americana que tem um estilo um pouco mais cartunesco, chamado Um Contrato com Deus, que é a primeira graphic novel que existiu, que é feita pelo Will Eisner. E é engraçado porque ela é uma história, eu sei que esse nome parece que é uma história gospel ou algo assim, mas não é necessariamente uma história gospel. Tem ali um fundo e tal de falar sobre isso, mas na verdade ela é uma coletânea com várias histórias do cotidiano, cara. Eu gosto demais de como por serem histórias do cotidiano, quando eu tava lendo, você meio que mergulha dentro da história. E algo que eu falo em todos os vídeos aqui do canal sobre a importância de você deixar o leitor dentro da sua história, deixar ele imerso ali e não fazer coisas que tirem ele da história. Esse quadrinho aqui ele acerta 100% nisso. Eu acho que esse é o fator que me faz ter um olhar tão carinhoso para ele a ponto de considerar ele como o melhor quadrinho que eu já li. Porque realmente, no momento em que eu abri a primeira página, eu entrei na história de um modo que, sei lá, podia cair uma bomba do meu lado que eu não ia perceber.
e eu só saí da história quando eu fechei a última página. Então é excelente, eu recomendo muito, além do próprio livro aqui, Quadrinhos e Arte Sequencial, né? Recomendo também Um Contrato com Deus, vale muito, muito a pena. E para falar sobre como é esse livro, ele é um apanhado geral, mega didático, mega aprofundado sobre quadrinhos. Então você pega o que eu falei ali no Desvendando os Quadrinhos, no Desenhando Quadrinhos também, pega um pouco do que eu falei ali no Jornada do Escritor e você reúne tudo aqui e pega, cara. Se você fala assim, pô, não tenho dinheiro, Jason, para comprar todos esses livros aqui, mas eu queria comprar um, vai nesse daqui, porque eu acho que ele vai ter, claro, ele tem muita explicação técnica, então entra um pouco naquilo que eu falei do Desenhando Quadrinhos, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar demais, que você vai seguir com ele durante muitos anos. É aquele livro que vale a pena você ler ele uma vez a cada 1 ano, uma vez a cada 2 anos. Eu já li ele 2 vezes, pretendo ler mais vezes porque tem tanta coisa, tem tanta informação, tem tanta explicação ali que vale a pena você ler ele, faz um quadrinho, lê ele de novo, repara onde você errou, o que você não fez, o que você seguiu, o que você não seguiu, lê de novo, faz outro quadrinho, lê, faz outro quadrinho e segue assim, certeza que ele vai ajudar demais, cara. Não tenho como dizer mais sobre ele, porque você pega o que eu falei aqui dos outros livros e repete nele aqui. Esse livro é excelente, o cara é um mestre dos quadrinhos e eu não tenho como recomendar mais esse livro, cara. Como eu disse, eu já li 2 vezes e eu vou ler mais vezes, porque vale muito a pena. E eu quero encerrar aqui com uma indicação bônus, cara, que é Bakuman. Eu tenho aqui a edição japonesa, por isso que eu quis mostrar aqui, que é muito bonitinho, cara, a edição japonesa. Enfim, mas Bakuman, se você não ouviu falar, nunca conheceu, ele é um mangá, tem um anime também, que fala exatamente sobre 2 jovens que querem ser mangakas. Eles são japoneses e eles querem ser mangakas e querem publicar na maior revista de mangá do Japão, que é a Shonen Jump, que é onde nasceu Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, One Piece, Bleach. De qualquer modo, é uma história que é um dos poucos acessos que a gente aqui no Ocidente pode ter a um conteúdo de criação de mangá e entender como que funciona a indústria do mangá no Japão, a criação e produção de mangás no Japão, porque apesar de ele ser uma história, então ele não está com o objetivo ali de te ensinar diretamente, ele acaba te ensinando por demonstrar as situações, mostrar as situações reais que acontecem lá no Japão com autores, né? Então você acaba aprendendo muito, eu tenho que dizer que eu aprendi muito com o Bakuman. Então ele serve tanto para você ler uma história legal, uma história interessante, engajante, com todos os elementos que um bom mangá tem, serve para te ensinar, sim, partes técnicas ali, materiais, funções, etc. É muito legal, muito interessante essa parte também. E, por último, e eu acho que é uma das coisas mais interessantes do Bakuman, é que ele serve muito para você ter vontade de fazer um mangá. Para você, se você, por exemplo, tá desanimando de fazer o seu mangá, lê Bakuman, eu tenho certeza que a sua animação, seu ânimo vai ser completamente renovado, igual eu falei aqui do livro do Stephen King, sobre a escrita. Eu conheço várias pessoas que gostam de mangá, gostam de anime, mas nunca pensaram em fazer, às vezes não desenham, nunca tiveram interesse em desenhar. Cara, lê Bakuman ou assiste o anime de Bakuman e a pessoa fica com muita vontade de fazer um mangá. É nesse nível. Então eu não tenho também como recomendar mais Bakuman. Dentre os mangás que existem, é impossível não dizer que Bakuman é o meu mangá favorito. Porque, pô, eu sempre quis fazer mangá, sempre quis fazer quadrinhos. E você ter uma história muito boa, feita por um desenhista incrível, feita por talvez dos melhores roteiristas do Japão, o cara que escreveu Death Note, por exemplo, só pra você ter uma noção, são os mesmos artistas do Death Note, o mesmo ilustrador e o mesmo roteirista. Então é uma história incrível, com um desenho incrível, que passa muita informação, então serve sim como um livro didático para você que faz mangá aprender, e ainda serve com essa motivação, cara, é excelente, vale muito a pena. Lembrando que você pode conseguir, né, você pode comprar qualquer um desses livros aqui pela Amazon, vou deixar o link aqui na descrição, mas se você vai aqui na descrição, vale a pena se inscrever, se cadastrar ali no Cuponomia, para ajudar aqui o canal, né? A gente precisa de 50 cadastros aí pra gente continuar com essa parceria aqui maneira. E lembrando que se inscrevendo pelo meu link, além de me ajudar a cumprir essa meta aí, você também recebe R$5 de cashback na sua primeira compra. E aí você já pode garantir um descontinho aqui e um cashback a mais adquirindo algum desses livros que tenho certeza, assim como eles me ajudaram muito nesse processo, nesses anos que eu faço meus mangás, vão ajudar você também. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado das indicações. Deixa seu like aqui embaixo para dar uma força pro canal. Se inscreve caso você esteja conhecendo o canal agora e goste de mangá, goste de desenho, goste de fazer mangá. E eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!